Um sargento especializado em metalurgia esquentou usando um maçarico. Pera aí. Ele esquentou. Tá? Um balaústre, então significa que é uma peça. Ok? Então vamos já começar a colocar na nossa cabeça. Seria uma convecção? Não, né? Porque não vai ter movimentação de moléculas ali. A princípio não. Mas teria uma agitação no meio material. E a agitação no meio material, o que é isso aí? É uma... Isso! Muito bem, parabéns. É uma conduçãozinha, tá? Pode ser uma irradiação, dependendo de como ele for falar aí. Bom, usando um maçarico numa das extremidades do balaústre. O marinheiro encostou a mão na outra extremidade enquanto o sargento esquentava a barra. Em um movimento de ato reflexo, devido à temperatura do material, o marinheiro retirou quase que instantaneamente a mão da barra. Assinala a opção que apresenta o processo de propagação de calor que faz com que o marinheiro retirasse a mão por ato reflexo do balaústre em reparo. Sim, então aí no caso é a condução. Tá? Ok? Aí no caso a condução, a alternativa correta é a alternativa D. Perfeito, pessoal? Tá? Vamos só fazer mais um. Eu acho que esse aqui vale a pena. É o 12º do Enem. Né? O 12º exercício aí do Enem. Ok? Pessoal que está aí, né, aí vendo a aula, depois se quiser a gente posta esse material para caso queira, né, fazer aí os seus testes. Ok? Tá bom? Então vamos lá. Alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica. Olha aí, então ele está falando do K, lá da lei de Fourier, né? Para acondicionar e servir alimentos. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura após o reparo por um tempo maior. Né? O quadro contém a condutividade térmica K de diferentes materiais utilizados na produção desses recipientes. Então vamos lá. Ele deu aí vários Ks. Então, vamos parar um pouquinho e fazer uma análise, né? Lá, o Fourier, ele fala que é um K, um A, né? Aí a gente aqui coloca uma temperatura maior, que é um Tm, uma temperatura menor, que é um Tm, dividido por quê? Pela espessura. Ok? Lembrando também que o fluxo, ele é uma quantidade de calor por um certo intervalo de tempo. Muito bem. Se eu isolar esse K nessa expressão matemática, então ele vai ficar fluxo vezes a espessura, dividido por quem? Pela área, a temperatura maior, menos quem? A temperatura menor. Então veja, esse K está dependendo de algumas condições, por exemplo, da área, da diferença de temperatura, da espessura, né? E também da quantidade de calor que irá passar pelo material. Então vamos lá. Considerando recipientes de mesma espessura, então veja, mesma espessura. Tá? Qual é o material recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Então veja, se ele quer um maior intervalo de tempo, ele teria que ter um menor fluxo aqui. Né? Então, matamos a charada. Por ele ter um menor fluxo, se você trouxer para cá, já que a espessura é a mesma, eu teria que ter o quê? O menor K. Tá? O menor Kzinho. E de todos esses que foram colocados aí no quadro, qual é aquele que tem o menor K? Isso, perfeitamente correto. É a cerâmica. Tanto é que você pode ver, né? Canecas de cerâmica, elas têm assim um que a mais em relação, né, a metal, por exemplo. Ok? Ao metalzinho, tá? Então essa é a diferença aí que vocês têm. Então aí no caso é a alternativa E. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Numa boa? Beleza? Então vamos dar continuidade aqui, tá? Veja. O que nós temos agora a estudar aí com vocês na sequência, né? São os gases. Ok? Os gases. Os gases, turma, o pessoal da química também estuda aí com vocês a parte de gases, mas nós vamos ver aí uma outra visão, né? Um pouco além do pessoal da química. Tá? Quando você fala em gases, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quais são as variáveis, né,
que um gás ele pode ter. Bom, então vamos lá. Vocês vão me colaborar aí dando algumas dessas variáveis. Por exemplo, a gente sabe muito bem que o gás não tem forma, né? Então vai depender do recipiente onde você vai colocar. Então um dos elementos que a gente sempre coloca aqui, quem é? É o volume, tá? Então o volume é uma das variáveis. Bom, então agora que a gente já está com o gás lá dentro do recipiente, a molécula ela não fica parada, ela está em constante movimento, né? Então pelo fato de ela estar em movimento, ela está em agitação. Ela está em agitação entre molécula com molécula e molécula com a parede. Então o que ela faz? Ela faz uma pressão, tá? Então a pressão é mais uma variável, né, que nós temos para estudar os gases. Pressão P minúsculo, hein? Não é P maiúsculo, ok? Que aí é a força-peso. E a última, né, é a temperatura. A última, então, é a temperatura. Só lembrando daquela aula que nós tivemos ali, né, a respeito sobre escalas termométricas, que a temperatura, turma, ela tem que ser em qual escala mesmo? Gás, que escala que é? Kelvin, tá? Não pode ser Celsius. Aqui no caso da pressão, ela pode ter algumas variáveis. Então, por exemplo, vamos lá, pensar em algumas delas, algumas unidades. O ATM, tá? O Newton por metro quadrado, ok? O bar, o PSI, né? Enfim, aqui tem um monte de unidade. Só sabe, será que eu preciso saber todas as transformações? Tipo, quanto que vai valer um bar em Newton metro quadrado? Não, não preciso, né? O pessoal normalmente dá essas condiçõezinhas aí. Volume. Então, volume também. Você pode usar metro cúbico, né? Litro, mililitro, mas qual que é a unidade do sistema internacional? Metro cúbico. Então, deixa eu fazer uma análise aqui com vocês, né? Quais são as unidades que normalmente se usa no sistema internacional. Então, uma delas é o metro cúbico e a outra é o Newton por metro quadrado, tá? E aqui não tem muita escapatória. Aqui tem que ser o Kelvin, tá? Aí, realmente, aqui não tem outra unidade, não tem outra escala, né? A não ser o Kelvin. Então, é bom sempre guardar. Temperatura na escala Celsius sobre 5 é a temperatura na Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que por sua vez é a temperatura na Kelvin menos 273, também dividido por 5, tá? Então, uma coisa inerente aos gases, que é o quê? Você trabalhar com a escala Kelvin. Não tem outra escala a não ser a Kelvin, tá? E aí, normalmente, qual é a temperatura que eles dão? Celsius, ok? Fahrenheit, deixa um pouquinho de lado aí, porque não é a casa da parte de gases aí, tá? Bom, galera, agora nós vamos começar a fazer uma brincadeira com vocês aí. Qual é? Como aqui está escrito variável, então, solução. Vamos deixar cada uma dessas variáveis constante, ok? Então, a gente não vai mexer nessas variáveis. Quer dizer, vamos, mas não são todas elas. Então vamos começar pela sequência que eu coloquei aí na lousa para vocês, né? Não precisa ser obrigatoriamente essa, mas pode ser outra. Que aí sim começa o que a gente chama aí de estudar mesmo, né? Os gases. Então seria o quê? As transformações o quê? Gasosas, ok? Então, as transformações gasosas é quando você vai manter uma delas constante, né? Então, vou começar pela pressão, né? Que todos nós já sabemos que é dada pelo pezinho. Ela vai se tornar constante, ok? Bom, aí, tranquilo, constante e tal, mas o que acontece? Nós damos um nome para essa transformação, né? E o nome dado a essa transformação, ela é denominada do que? De iso, né? Igual, beleza? Bar
que é aquela unidade que eu havia colocado lá, e aí bárica, ok? Então é uma transformação isobárica, iso de igualdade, bárica de mesma pressão. Porém, o que acontece em algumas provas que vocês poderão pegar? Né? Ao invés de ele falar uma transformação isobárica, ele diz a lei. Né? Então essa lei aqui, que foi feita por cientistas, então ela é chamada lei de Charles, tá? Lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Então são os dois caras aí que realmente fizeram esse estudo, né, sobre a transformação isobárica. Perfeito? Tá. Me diz uma coisa, galera. Vamos lá. Pensa aqui comigo, fazendo um grande favor, para a gente chegar à conclusão que eles chegaram na época lá onde eles estavam estudando isso. Ó, se a pressão ela não vai mexer, se ela não vai mexer, quem vai mexer é o volume e a temperatura. Combinado? Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos tacar fogo no gás, entre aspas, né? Vamos pensar num balão, ok? Então um balão, você vai lá, coloca lá uma chama e taca aquele fogão, né? O que acontece com o volume? Aumenta ou diminui? Aumenta. Isso, perfeito, tá? Então, o que diz a lei deles aqui? A lei diz que o volume, então esse volume V, o que ele é? Ele é diretamente proporcional à temperatura. Tá vendo? Então, o que eu estou enxergando aqui? Se eu aumentar a temperatura, então esse volume meu vai aumentar. Isso. E se eu diminuir a temperatura, o volume meu vai diminuir. Então vejam só, vamos lá, vamos agora pensar na seguinte condição, tá? Como o volume, ok, ele é proporcional à temperatura, então eu posso dizer que o volume, ele é alguma coisa de T. Então se eu aumentar aqui, aumenta aqui, se eu diminuir, diminui. Então normalmente a gente coloca um K, que é uma constante, né? Então vejam, aqui você pode chegar à seguinte conclusão, que V sobre T é igual a quem? É igual a 1K. Né? É igual a 1K. Então, pera aí, vamos lá, vamos pensar numa situação, tá? Eu estou numa situação inicial de volume e temperatura. Combinado, turma? Tá? E aí eu vou mexer num desses elementos aqui, seja no volume, seja na temperatura. Então, supostamente, vai haver a proporcionalidade. Então eu posso dizer que o volume inicial pela temperatura inicial e o volume final e a temperatura final, elas são o quê? Iguais, porque é uma constante. Né? Então aí você vai ter V1 sobre T1 é igual a quem? V2 sobre T2. Você sabe, mas cadê a pressão? Então, mas a pressão, ela é constante, né? Por isso a gente fez essa transformaçãozinha. E aí, turma, acontece o seguinte, né? Quando você vê algo do tipo, olha, isso daí é, né, diretamente proporcional, você vai falar assim, puxa vida, então eu vou ter que guardar essa expressão matemática. Digamos que sim, mas não há aquela necessidade, né? Porque depois você vai ver que no finalzinho, você vai juntar tudo e você vai deixar de lado quem vai ser constante e quem não vai ser constante. O lance está aqui. Tá? É aqui que agora entra o lance, né, para todos vocês aí, que é a representação gráfica. Ok? E eu vou fazer duas formas de representar graficamente essa transformação. Tá? A primeira delas, eu vou colocar, tá na cara, quais são as variáveis que nós temos aqui. Né? Então as variáveis que nós temos é volume e a temperatura. Então não tem como eu fugir da regra. Né? Se elas são as duas variáveis, vamos colocá-las lá graficamente.
Só que a outra, a gente fala que é um diagrama, e é um diagrama que isso aí não muda, chamado de Clapeyron, né? E aí o diagrama de Clapeyron, você vai ver que é uma pressão, e aqui o que ele é? Um volume, então é sempre PV. Ah, você sabe aqui, então quer dizer que na transformação X é PV? Sim. E na Y? PV. E na Z? PV. Tá? Agora, na transformação, em particular, aquela que eu desejo estudar, aí eu tenho que pegar as minhas variáveis. Ok? Então vamos lá. Suponha que nós temos aqui uma temperatura 1. Ok? Então, consequentemente, eu vou ter o quê? Um volume 1. Tá? Então, a hora que eu fizer aqui, né, o pontinho, eu estou lá. Então, vamos supor que essa aqui é a minha situação inicial. Situação inicial A. Vamos aumentar a temperatura? Bora! Aumentei a temperatura. Vejam só, ela foi para T2. Então, aí não tem como eu negar. O volume também vai aumentar, V2. Então, aí eu irei encontrar, né, mais esse outro ponto aqui, o B. Opa! Peraí. Proporcional, diretamente. Então, isso aí vai dar uma reta, tá? Então, aqui eu vou ter um diagrama como esse aqui. Onde eu estou saindo de uma condiçãozinha e eu vejo que houve um aumento do volume conforme eu aumentei a minha temperatura. Então, isso representa diretamente proporcional. Tá? Agora eu vou pedir uma gentileza a vocês. Procurem não copiar por enquanto, olhem só para cá. Tá? Esse diagrama, que é aquilo que eu falei, que é o chamado diagrama de Clapeyron, ele vai representar também a transformação gasosa. Né? Só que agora, atenção, você tem aqui um volume 1, e aqui não é temperatura, aqui é pressão. E o que vai acontecer? Ora, a pressão é P. Mas, Sasaki, por que ela não é P1? Ué, porque você acabou de ver que a pressão não vai poder mudar. Tá? Tá bom, então vamos aumentar o volume. Beleza, aumentei o volume para V2. O que acontece com a pressão? Absolutamente nada. Então ela continua a valer P. Então, olha que interessante. Olha a representação gráfica nesse diagrama. Ela é uma reta. Vamos supor que essa retinha esteja com o sentido para lá. Então, o que você interpreta? Vamos lá. Que a gente fala assim, é uma transformação isobárica. Tá bom, eu concordo. Mas ela está incompleta. Tá? Porque o que aconteceu com o volume? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou? Então ela é uma expansão. Tá? Então quando você vê esse tipo de diagrama, aí exatamente, olha as indagações que começam a surgir. Então não é que ela está errada em falar isobárica, mas é uma expansão. Porque agora eu posso vir de B para A. E aí passa a ser o quê? Uma diminuição do volume. O que a gente chama de diminuição? Uma compressão. Exatamente. Tá? Então aqui é uma expansão isobárica, né? Enquanto que eu posso ter uma compressão. Ok? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Tem uma coisa lá, naquele diagrama em particular, mas nós vamos deixar isso um pouquinho mais para frente, né? Porque a gente vai conversar com o gráfico. Então vamos chamá-lo e falar assim para ele, meu, o que você pode me dar de informação aí, além de eu estar vendo que a pressão é constante, o volume aumentou. Ah, então quem se recorda vai dar um treco aí chamado trabalho, tá? Que é uma preparaçãozinha que a gente vai ter lá para a termodinâmica. Né? Então a gente está um pouquinho aí já próximo desse assunto aí. Combinado? Mas vamos deixar para depois. A gente, né, por enquanto vamos ver o gás mesmo. Certo? Bem, tudo bem? Dúvidas? Pode perguntar, tá tudo ok? Tá? Então vamos partir para a segunda transformaçãozinha gasosa, né? Onde na sequência a gente falou que era o volume, né? Volume V. E agora ele sim
ele passa a ser constante. Tá? Constante. Perfeito. Turma, dá-se um nome para essa transformaçãozinha, ok? Passa a ser transformação ISO também? Sim, uma transformação ISO. Só que agora, qual é o nome que nós damos para essa transformação? Então, a palavra mais adequada, né, é essa daqui, ó, isocórica. Não é um nome muito agradável e fácil às vezes de guardar, né? Mas ela pode ser colocada também como sendo isovolumétrica, tá? Isovolumétrica. E ela também pode ser chamada de isométrica. Então são três formas que nós podemos encontrá-la, né, de denominação de uma transformação chamada, né, a volume constante. Então ela pode ser isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Ah, beleza, Sasaki. E aí, quem foram os, né, autores, os pais dessa criança aí? Então, galera, são os mesmos que fizeram aqui, tá? Então é a lei de Charles, né? Então continuamos com Charles aqui, perfeito? E ao mesmo tempo, Gay-Lussac, tá? Tem autores aí que chamam de lei 1, lei 2 de Charles, não interessa, galera, é Charles e Gay-Lussac. Esse negócio às vezes de ficar colocando lei 1, lei 2, lei 3, 4, 5, no meu ponto de vista, né, eu acho às vezes até um meio que um desrespeito aí pelas pessoas que, né, fizeram essa pesquisa, essa análise e assim por diante, tá? Bom, vamos pensar de novo, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, tá? Lembra que nós temos as três variáveis, né? A pressão, o volume e a temperatura. Só que agora esse cara aqui, ele está fora, ele não mexe, né? Então fala para mim, vamos ver o que vocês acham aqui, o que vai acontecer. Se eu aumentar a temperatura, o que acontece com a agitação das moléculas? Aumenta ou diminui? Aí, aumenta, beleza. Então se aumenta, elas vão... O quê? Bater mais. Então a pressão... Isso, aumenta. Então, da mesma forma que nós fizemos aqui, ela também vai ser colocada, né, nas palavras deles lá. Ou seja, nesse caso, não é o volume, né? Porque o volume está fora. É a pressão e a temperatura. Então, podemos escrever que a pressão P, né? O que ela é? Ela é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então aí que você entende mais uma vez esse lance de proporcionalidade, né? Proporcionalidade aí. Tudo bem? Será que a gente pode fazer a mesma análise que nós fizemos anteriormente? Sim, com certeza, tá? O pessoal que está copiando aí, posso já apagar aqui? Uma boa? Legal. Então, vamos fazer uma análise agora matemática, né? Para a gente ter aí uma ideia que vai ocorrer, tá? Veja, eu não apaguei aqui para fazer essa comparação, né, com o que a gente está querendo. Lá era o volume e a temperatura. Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser a pressão e a temperatura. Tá vendo? Então aí que de novo entra a constante. Portanto, a pressão pela temperatura, ela passa a ser uma constante. Pô, se isso aqui passa a ser então uma constante, o que você pode alegar aqui para mim? Olha, que a pressão inicial sobre a temperatura inicial e a pressão final e a temperatura final do gás tem que ser constante. Então vai ficar P1 sobre T1 é igual a quem? P2 sobre T2. Tá vendo? Então é bem assim, bem do tipo, né? A análise primeiro científica. Primeiro análise científica e depois análise matemática, né?
Tranquilo? Ele desligou sozinho. Tranquilo, pessoal? Numa boa? Tá? É que tá tendo a transmissão e às vezes toca o celular aí, infelizmente temos que entrar nessa, né? Bom, vamos fazer uma outra análise gráfica aqui. Vamos lá. Tá? Então vamos colocar aqui mais uma vez os dois diagramas. Ok? Os dois diagramas. Bom, qual é o primeiro diagrama? É aquele diagrama que são as variáveis. Quais são as variáveis? Nesse caso é pressão e temperatura. Tá? E aquele outro diagrama é o PV, né? Que é o diagrama de Clapeyron. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Eu estou aqui numa temperatura 1. Então, o que aconteceu? Uma pressão 1. Perfeito. Legal. Vamos aumentar a temperatura? Bora! Se eu aumentar a temperatura para T2, o que acontece com a pressão? Olha, ela aumenta. Isso. Então, se ela vai aumentar, então agora eu estou aqui num ponto B. Olha aí. Vamos falar assim, né? Graficamente falando, né? Matematicamente falando, é igualzinho. Tá? Então ele vai ser o quê? Uma reta, ok? E aí no caso eu vou colocar qual é o sentido da minha transformação, de A para B. Porém, entretanto, contudo, todavia, olha que interessante agora esse gráfico aqui. Tá? Se você tiver uma pressão, digamos, P1, ok? Lembra que o volume é constante, então você vai ter um volume V. Legal, então você vai ter isso daqui. Certinho? Aumenta a pressão para mim, fazendo um favor. Isso, aumentei. Perfeito. E o volume, galera? Ah, o volume não aumenta, você sabe, nem diminui. É isso aí mesmo, tá? Então significa que, mesmo sendo uma reta como essa daqui, ela não é paralela ao eixo X. Né? Vejam que ela já está agora posicionada dessa forma aqui, ó. Ok? E olha que interessante, turma. Olha que interessante, né? Que é aquilo que eu havia comentado há minutos atrás, e que aqui é o grande diferencial. Se você pegar aquele gráfico lá, o primeiro, que vocês estão vendo, dá para eu fazer ideia aí de uma área abaixo dele, né? Uma área de um quadrado, um retângulo, alguma coisa assim. Aqui ele não tem área. Tá? Então lá na próxima aula que a gente vai ver, nós vamos chegar à conclusão que ali você tem alguma coisa. Aqui não tem. Aqui não vai ter. Né? Tomando como base o diagrama de Clapeyron, que é o PV. PV e PV. Porque se você pensar aqui, são bem diferentes. Aqui é VT e aqui é PT. Tá? Agora lá não, é PV e aqui também é PV. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então vamos passar para a última variável. Tá? Então vejam, já foi a pressão e já foi quem? Volume. Quem está faltando? Tem? Temperatura. Isso, muito bem, temperatura. Então agora, atenção, muita atenção, tá? Porque vai ser bem diferente, mas bem diferente mesmo. Bom, posso ali apagar os gráficos ali, uma boa, tá? Então vejam, vamos fazer agora a última análise de gases aí para vocês, né? Vamos ver como que vai funcionar aí essa última transformação gasosa. Tranquilo? Tá bom? Tá. Então vamos lá. Então, galera, a última transformaçãozinha é a temperatura, né? Então, quem acha, né, quem nunca viu isso aqui, está vendo pela primeira vez, vai achar que vai ser também esses mesmos caras que fizeram esse estudo. Não, aí já tem uma mudança, né? Até quem são os autores aí da transformação. Então, a última transformação é temperatura, ok? E ela vai ser o quê? Ela vai ser constante, né? Então, temperatura, dado pela letra T maiúsculo, ok? Então, ela passa a ser agora o elemento constante da nossa transformação. Então, primeiro, vamos ao nome da transformação.
né? O nome dado a essa transformação é chamado de uma transformação isotérmica, tá? Isotérmica, ok? Então já mudou, né? Então é térmica, relacionado à temperatura. Outra mudança, qual é? Quem foram os autores? Lei. De quem? De Charles? Não. Gay-Lussac? Não. É a lei de Boyle. Tá? Então, Boyle. E Marliot. Então, são esses dois personagens agora que surgiram, né, para fazer aí uma nova leizinha. Então, a lei de Boyle e Marliot. Né? Veja. Preste atenção, por favor, mas preste bastante atenção, tá? Como agora a temperatura é constante, quem vai variar é a pressão e o volume, tá? Faz uma ideia do que eu vou falar aqui para vocês agora, né? Quando você, por exemplo, está lá em São Paulo ou em algum outro lugar, sem ser o litoral, e você vai descer aqui para o litoral, uma das coisas que o corpo sente é o ouvido, né? Então aí você tem aquele engolindo seco lá, tem gente que fala, masca chiclete, abre a boca, e por aí vai, né? Então você está aumentando ou diminuindo a pressão quando você, por exemplo, sai de São Paulo e vem para Santos? Está aumentando. Pressão? Você está aumentando a pressão. Você tem uma camada de ar muito maior sobre você. Tá. Isso, legal, beleza, tá? Então, qual é a tendência do corpo? É comprimir. Show de bola, tá? Então, olha que interessante. Você aumentou a pressão, mas o volume diminuiu. Então, não é mais diretamente proporcional. É exatamente, agora inversamente proporcional, tá? Então aqui, o que você fala, né, já que a temperatura tá fora? Então o volume V, ok? Ele é o quê? Ele é inversamente proporcional, ok? À pressão. Olha, tá vendo? Muda radicalmente agora, né? Não temos mais aquele diretamente. Então agora é inversamente proporcional, né? Então vejam, o que vai virar agora? Vai virar isso daqui, ó. Que o P, tá? Que aí você pode colocar V também, ok? Então ele fica um K que multiplica o quê? 1 sobre V. Ou se quiser fazer o contrário, também pode. V é igual a K, 1 sobre P. Aumenta a pressão, diminui o volume. Portanto, daqui, você pode escrever que PV é igual a quem? A uma constante. Tá? Então, agora vamos fazer a análise, né, matemática. Ó, eu tenho uma pressão inicial e um volume inicial. Isso aqui vai ficar o quê? Pressão final vezes quem? Volume final. Então aí fica P1V1, P2V2. E agora vamos ao que mais, né, é interessante no comportamento gráfico. Veja, como as variáveis agora é PV, então nós não temos mais dois gráficos, nós temos um só. Né? Porque o único gráfico que vai ter é o de Clapeyron, o PV. Tá? Então, esse é o único gráfico, essa é a única transformação, né, melhor dizendo, que nós temos uma única representação gráfica. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá? Então, fazendo então esse gráfico aqui, que é o P, e aqui é o V, olha que interessante. Quando você tem aqui uma pressão alta, eu tenho um volume baixo. Então eu estou aqui, ó. Quando você diminui a pressão, o que acontece com o volume? Ele vai aumentar. Então aqui eu tenho um V2. Então aqui é A e aqui é B.
Aí todo mundo acha que é 2 pontos dá uma reta. Para aí, isso aqui é inversamente, né? Então isso, turma, vai dar uma curvinha aqui, ok? Vai dar uma curvinha. Na matemática a gente chama de hipérbole. Aqui na física nós chamamos de isoterma. Tá? Então aqui, ó, ela é denominada de uma isoterma. Uma isoterma. Ou, se você quiser analisar sobre o aspecto matemático, ela é uma hipérbole. Ela é uma hipérbole. Bom? Uma hipérbole chamada equilátera. Combinado? Vocês podem perceber que aqui você precisa também colocar de onde para onde que a transformação está indo. Então, no caso de A para B. Então, nesse caso em particular, nós temos uma expansão. Tá? Você percebe aí que o volume está aumentando. Porém, a temperatura não está sendo alterada. Então, por isso você diz que é uma expansão isotérmica. Tudo bem? Dá para analisar graficamente o que pode acontecer aqui embaixo? Também dá. Que a gente vai ver nas próximas aulas aí com vocês. Tá bom? Então, vejam, turma. Quando você fala de gases basicamente, né? Que o pessoal da química também vê, etc. É isso daí, tá? A transformação isobárica, isocórica, isotérmica. Né? Para nós, comparando aí, né, não fazendo uma comparação, mas já fazendo alguns parâmetros, a química ela vê isso, né? Mas nós vamos dar uma avançada, nós vamos jogar uma pitadinha de sal a mais aí em relação, né, a esse conjunto de informações aí, né? Então, por exemplo, que nem esse gráfico que a nossa amiga aqui está vendo, você percebe que tem 3 diagramas aí de isotermas, né? Que é uma das coisas que às vezes eles perguntam para vocês. Então eles falam assim mais ou menos, ó, ele dá um diagrama, né? Aí ele dá uma isoterma 1, então ele chama aqui de T1, aí ele dá uma isoterma 2, chama de T2, e dá uma isoterma 3 que ele chama de T3, tá? Então significa o quê? Que a T1, qualquer ponto aqui, a temperatura é a mesma. T2 é a mesma, T3 é a mesma. Só que a temperatura 1, comparado com a 2, comparado com a 3, elas têm diferença, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, vale X. Aqui vale X, aqui vale X. Aqui é Y, Y, aqui é Z, Z e Z. Aí que vem uma das perguntas que normalmente eles costumam fazer. Qual dessas isotermas tem a maior temperatura? É a T1, a T2 ou a T3? Dá uma olhadinha. Vê o que você faz análise aí. O pessoal que está aí também vendo aí. Qual delas seria a maior temperatura? T1, T2 ou T3? Veja, a T1, qualquer ponto é a mesma temperatura. A T2 também, qualquer ponto é a mesma temperatura. A T3 também. Só que a T1, a T2 e a T3 têm valores diferentes. Qual delas seria a maior delas? T? Isso! Porque, ó, você pode pegar aqui uma certa pressão, tá? E ver um volume aqui, ó. Você percebe que a pressão dela, comparado com essa, a pressão é maior. Então significa que maior pressão, maior agitação, tá? Então a molécula lá dentro ela está mais agitadinha. Então a T3 é maior que a T2, que é maior que a T1. Tudo bem? É aí que seria legal, essas, né, agências e notícias, né, vamos citar aí os nomes, né, que quando o pessoal fala, previsão do tempo, é assim que se assado, tal. Aí aparece aquela nuvenzinha, né, aquela fumacinha e tal. O ideal seria mostrar como que está o comportamento das isotermas, né? Então vocês percebem que às vezes eles falam, tá vindo uma frente fria. E aí lá no oceano criou uma região de alta pressão, né? Então apareceu um trequinho lá, mexendo. Então aí o que acontece? Um embate entre duas frentes, né? Que aí pode chover, aí a umidade aumenta, aí consequentemente cai a temperatura, etc, etc, etc. Mas são previsões, galera. Não é certeiro, porque às vezes no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho, tá? Então no caso a T3 é maior que a T2, que é maior que a T1. Tudo bem? Tranquilo? Posso dar um checkmate desse assunto aqui, tá? Pra gente fazer um pouquinho de exercício? Então vamos lá. Para juntar tudo, juntar todas essas variáveis, né? Então aí pintou uma equação, por isso que eu falei no início da aula,
que você pode, né, pensar numa expressão geral, né? Uma geral. Então, é aí que você tem uma chamada equação geral dos gases, né? Onde aqui você vai colocar todas as variáveis, todas, sem exceção, né? Então eu não quero fazer análise na temperatura, nem no volume, nada. Eu quero fazer algo geral. Então você viu que o P e o V tem uma interação que é igual a quem? A um KT, tá? Então aí que você faz essa condiçãozinha, PV sobre T, isso aqui é igual a quem? A uma constante. Ok? Já que você está vendo que ela é igual a uma constante, então eu peço a gentileza de você pensar juntamente comigo. Eu tenho uma situação inicial, eu tenho uma situação final, não tem? Então aí a gente pode falar que a pressão 1, volume 1, sobre a temperatura 1, é igual a quem? Pressão 2, volume 2, sobre quem? A temperatura 2. Que o pessoal chama aí de pintim pocotó, né? É aí que você fala, então a temperatura que é constante, então vamos esconder a temperatura. Ah, não, agora é o volume que é constante, então vamos esconder o volume. Ah, não, agora é a pressão, e assim por diante, tá? E, batendo o martelo, né, não podemos deixar de falar do carinha, que é o clapeirão. O clapeirão, né? O clapeirão, ele segue as mesmas linhas dos demais, né? O PV é igual a quem? Um KT. Ok? Mas para a gente resumir aí, para ganhar um tempinho, aí todo mundo sabe, sem falar, né, palavras de alto, baixo, calão, ok? Perfeito? Aí você tem o quê? O PV é igual a quem? A T. Né? Só que aí o clapeirão, o que ele resolveu colocar ali no meio? Quem que ele coloca? O que você faz ali na molécula? Isso, conta o número. Então vamos contar o número. Então o número é N. Tá? E aí você tem o que? O R também. Então esse N, ele é o número de mol, né? O número de mol, que você pode calcular pela massa sobre a massa molar. E o R, ele é a constante universal dos gases. Tá? E aí vai depender de algumas circunstâncias. Pode ser 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin, 8,3 e assim por diante. Combinado? É muita coisa, né? É um assunto tranquilo, mas é muita coisinha, muito detalhezinho, principalmente a parte gráfica, né? Mas não é difícil. Então, o que a gente sempre pede? Não deixar de estudar. Porque ele é um assunto que, se não tiver na física, está onde? Está na química. Mas, obviamente, está nas duas. Né? E é aquele assunto básico, né? Hoje, gases, quem vai para a medicina, não tem como, né? Eu estou lá, faltando ar, ele vai colocar alguma coisa em cima de mim, né? O ar, ele também enche pneu de caminhão, pneu de ônibus, ele enche bexiga de aniversário, balão, né? E assim por diante. Além disso, a gente tem, né, os aviões, que também tem que fazer todo esse controle de pressão, temperatura, né, etc, etc, etc. Então, galera, não tem como. É inerente, é um assunto que, se você falar para mim, chances de cair, 100%. Não tem como falar que não vai cair. Né? Às vezes, não cai da forma como a gente está olhando aqui. É lógico, por quê? Porque a gente está vendo o início de gases. Tem ainda a termodinâmica que usa essa parte de gases aí. Mas, né, é um assunto muito, mas muito importante mesmo. Tá bom? Então eu vou agora jogar na mão de vocês aí uma listinha e vamos ver o que a gente pode fazer, né, em relação a essa lista aí. Ok? Então, mais alguns 50 exercícios, né, para vocês treinarem, que falam que estudante não faz nada, né? Então, o que você faz? Você trabalha não onde estuda, né? Então você é folgado, você não faz nada mesmo, né? Tá? Quem dera, né? Se a gente pudesse falar. Ai, Júlia, não pensa como de lista, Não pensa não. Qualquer coisa, os papéis podem servir também para limpar as lágrimas. Limpar as lágrimas, cachorro fazer xixi, né? E por aí vai, né? Sempre tem. Alguma função tem o papel, né?
fazer cálcio de mesa, você vai nessas mesas e fica balançando, dobra tudo, fala, pega a lista do Sassá que faz cálcio de mesa, né? É? Bueno, vamos fazer então o primeiro exercício aí, vamos, tá? Deixa o pessoal terminar. Stop. Eita. Saiu aí? Não, peraí. Bugou aqui. Diga não que eu sou feio. Foi. Oi? Então, vou apagar aqui, que aqui a gente já tinha visto, né? É, pode. Pode. Então eu vou me despedir. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida aí, se aconteceu alguma coisa, né, a mais ou a menos, bota aí no chat, né, que a gente não responde, tá bom? Tô brincando, a gente responde sim, tá bom? Espero aí que vocês tenham aí um ótimo aproveitamento, né, e fiquem em paz, tá bom? Beijos, tchau. Então, vamos lá, quinto exercício, galerinha. Saiu bem aí? Vamos lá, quinto exercício integrado de exercício.